Olá, sejam todos muito bem-vindos para essa live, onde eu vou falar sobre um assunto muito interessante e muito recorrente que as pessoas sempre me perguntam. Eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor e sou um especialista no estudo do ritmo, da polirritmia e todas as relações que o ritmo pode ter junto à leitura e escrita de partitura. Eu já tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em música, e o foco do meu trabalho sempre foi, além da performance no saxofone, na parte do jazz, o estudo do ritmo para composição e estruturas polirrítmicas, e, claro, a minha especialidade, que se tornou também a leitura e escrita de partitura. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Então, o tema da nossa conversa de hoje é os 5 passos que pode melhorar a sua leitura musical. Sim, existem diversos passos, mas eu acredito que existem 5 passos essenciais que realmente ajudam você a se desenvolver na leitura musical. E é isso que a gente vai conversar hoje, é isso que eu vou falar e demonstrar para vocês hoje sobre quais são estes 5 passos. Tá legal? Esse assunto é um assunto sempre muito recorrente, porque há um grande gap, um grande vazio no que diz respeito a metodologias ou métodos que ajudem no desenvolvimento da leitura de partitura. É sempre uma situação difícil, porque você tem muitos métodos, práticas, muitos livros que reúnem diversos exercícios, mas são todos assim, sem uma organização. Você não sabe exatamente como é que você junta 3 métodos diferentes para que eles tenham uma cronologia, tenham um fluxo no estudo, ou seja, que tem uma metodologia, um passo a passo, em que você entende que esse método vai ajudar você a desenvolver isso, o segundo método desenvolve aquilo, e assim você vai desenvolvendo. Isso não tem claro, isso não é claro. E é aí que todo mundo se perde. Você tem um livro que te ensina uma determinada coisa, mas ela não te explica também os porquês de várias outras, e você não entende nem por que você pratica certos exercícios, e ali você fica patinando. Tá legal? Então, vamos lá. Os 5 passos que... Opa, desculpe. Então, os 5 passos que vão ajudar você a melhorar no desenvolvimento da leitura e da sua leitura musical são os seguintes. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para poder falar. Então, olha, 5 passos que vão ajudar para melhorar, 5 passos para melhorar a leitura musical. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo está relacionado com quebrar o estudo em etapas. Bom, isso é muitíssimo importante. Por quê? O estudo da leitura é exatamente como se fosse o estudo de uma escrita de texto, uma escrita como quem está aprendendo está sendo alfabetizado, vai aprender a ler e escrever. Você não aprende a ler e escrever imediatamente do jeito que é, do tipo, igual o meu filho. Meu filho sabe falar as palavras, e se eu explicar para ele que a palavra A, que a letra, que o som A está representado pela letra A, e o som U está representado pela letra U, eu não posso assumir que imediatamente eu falo para ele A mais o U, leia. AU, AU, AU. E ainda tem que ter a interpretação como se eu quisesse dizer que era um som, uma onomatopeia de um cachorro latindo. AU. E aí, ainda que eu faça outras combinações dessas duas letras, eu não consigo fazer o meu filho entender que a junção dessas letras significa sonoridades que vão representar e significar alguma coisa. Mas é exatamente isso que acontece no estudo da leitura. Normalmente, as pessoas já têm que começar a ler a partitura entendendo todas as etapas juntas. É por isso que a gente deve, num primeiro momento, quebrar o estudo em etapas. Tá legal? Então, esse é o primeiro passo. Se você está estudando partitura, provavelmente eu posso garantir que você não deve ter problemas com as alturas. Se você tiver problema com as alturas,
dentro do pentagrama e localizar a nota dentro do pentagrama, esse é um estudo que você deve resolver separadamente, certo? Mas esse estudo não tem muita dificuldade ou não tem muito segredo. Você tem que olhar e acostumar com essas notas dentro do pentagrama. Tá legal? Quase espirrei aqui, me desculpe. A segunda coisa importante, então, é a percepção do pulso. Agora, eu, de alguma maneira, começo a quebrar em etapas. O segundo passo é a percepção do pulso, que, de alguma maneira, eu já estou quebrando em etapas. A percepção do pulso é a base de tudo. Em todas as lives, eu tenho repetido isso constantemente. A percepção do pulso é a base de tudo. Se você não ouve o pulso, não adianta você saber como soa uma figura rítmica, as alturas, nada, porque se isso não encaixar dentro de um pulso, você vai fazer completamente errado, porque nota certa em tempo errado é nota errada. Gravem isso. Nota certa em tempo errado é nota errada. Eu vou escrever aqui para você, porque essa é uma frase que eu falo sempre. Podem repitam sempre isso, falem sempre isso para você. Nota certa em tempo errado é nota errada. Então, guardem isso. Marcelo Coelho. Eu proferi essa frase e eu repito isso quase como um mantra, para que as pessoas entendam que a coisa mais importante de se perceber o pulso é te manter no flow da leitura. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei, o primeiro passo é você precisa quebrar os seus estudos em etapas, certo? Então, se você precisa estudar alturas, você vai estudar as alturas separadas do ritmo. Se você precisa estudar o ritmo, você vai estudar os ritmos primeiro, separado das alturas. E aí, mesmo estudando as alturas e os ritmos, ainda assim, para cada um deles, você pode e deve quebrar em etapas. Você vai conquistando algumas coisas. O que eu vou falar aqui, agora, é quebrando as etapas dentro da estrutura do ritmo. Então, a primeira coisa que a gente quebra, que é o segundo passo, seria, né, para melhorar a sua leitura musical, e está muito associado ao evento ritmo, que esse é o maior problema dos músicos na leitura, é a percepção do pulso. Porque nota certa em tempo errado é nota errada. Então, você deve perceber o pulso para que você não se perca no flow. O que quer dizer? Quando você começa a ler uma partitura, e esse é o pulso, o tempo que está regendo a partitura, você não deve perder isto aqui. Você pode até errar, você pode até não executar algumas notas, mas você não deve perder o flow de onde é que está a partitura naquele momento. Por quê? Porque se você acostumar parar todo o tempo para acertar aquilo que você acabou de errar, você está treinando o erro. Porque o fato de você parar para resolver, você acostuma a parar para resolver. Você está falando assim, ó, para e resolve, para e resolve, para e resolve. Essa repetição vai fazer com que você se condicione ao errado. Então, o que eu estou dizendo para você é, não pare nunca, mesmo que você toque errado, no primeiro momento. Não pare de ler, mesmo que você toque errado. Por quê? Porque você está condicionando a leitura à percepção do pulso, do flow dessa música. E com o tempo, você vai ajustando para que você também não erre o que está escrito. Mas a coisa mais importante, nunca perca o flow. Porque não adianta, nota certa em tempo errado é nota errada. Se você se preocupar em acertar, colocar a notinha certinha, mas ela vier no tempo errado porque você perdeu o flow, você está tocando a nota errada. É melhor você tocar uma nota errada no tempo certo. É melhor, não estou dizendo que é o correto, nem é o objetivo, mas é melhor tocar uma nota errada no tempo certo do que uma nota certa em tempo errado. Para isso, você tem que ter a percepção do pulso, para que você não perca o flow na sua leitura. A sua leitura tem que ser contínua. Tá claro? Então, se você não tem isso, e se você tem aquele mau hábito de toda vez que você erra, volta para o início. Toda vez que você erra, você volta para o início. Você está estudando o erro. Você está estudando o erro. Você está fazendo o erro ficar cada vez mais forte. Tá ok? Então, essa é uma premissa
um paradigma que precisa ser quebrado imediatamente. É aí quando você passa pela experiência de ficar atento ao flow da música, a percepção do pulso, você vai acompanhando, de repente você não consegue ler aquela figura rítmica, deixa para lá, passa, mas você segue acompanhando, você começa a ter o hábito de olhar a partitura com calma, você começa a ter o hábito de chegar até o final da partitura, você começa a ter o hábito de fazer o olho olhar um pouco para frente, que é um dos passos que eu vou falar daqui a pouco. E quando você começa a ter isso, é questão de tempo para que você consiga colocar essas figuras rítmicas, para que elas se tornem mais comuns e conhecidas para você, para que numa próxima leitura ela não seja uma novidade, e aí quando é novidade você erra. Exatamente como você vai ler um texto. Você pega um texto para ler, e aí se você está lendo e todas aquelas palavras são conhecidas, você não vai ter problema. Você sempre vai ler sem parar. Se aparecer uma palavra estranha que você não conhece, é como se fosse ler uma bula de remédio, você vai gaguejar, você vai tropeçar. E aí, como é que você faz para que a sua leitura não pare de jeito nenhum? Essa palavra você pula, mas o seu olho tem que continuar seguindo. Então, palavras que você não conhece, certamente você vai errar. Figuras rítmicas que você ainda não tem familiaridade, certamente você não vai conseguir executar naquele momento. E aí vem para o terceiro passo, que faz você melhorar a sua leitura. O terceiro passo está associado a envelopamento, vou botar aqui entre aspas, envelopamento das estruturas rítmicas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui numa partitura para vocês, mas é relativamente simples de entender. Envelopar uma estrutura rítmica pressupõe você não mais fazer conta ou querer entender ou querer decodificar aquela figura rítmica no momento que você está tocando. Por exemplo, você lê um texto de novo, sempre uma analogia com texto de leitura normal, porque é perfeito, é super fácil e funciona muito bem essa analogia. Quando você lê um texto, e se você já lê com fluência, você não está subvocalizando mais as palavras, você já sabe as palavras. Se eu disser uma palavra aqui para você, uma palavra que eu gosto de dizer sempre, Constituição, ela já está na sua cabeça. Quando você olhar essa palavra na sua frente, num texto, você vai olhar o código dessa palavra e já vai repetir. Você não está subvocalizando, do tipo B-A, ba, L-A, lá, ba, lá. Você não faz essa subvocalização mais. A mesma coisa deve acontecer com o ritmo. Você deve ter as estruturas rítmicas envelopadas, a ponto de você olhar, por exemplo, 4 semicolcheias e saber exatamente como soa. Você não precisar mais fazer conta. Você olhar uma semicolcheia, pausa de semicolcheia e pausa de semicolcheia, saber exatamente como soa aquilo, na duração certinha. Então, poxa, mas as combinações de estruturas rítmicas são enormes, são várias figuras, eu tenho que saber todas. Tem que saber todas da mesma forma como você sabe todas as palavras. Mas existe aí técnica que faz com que você ande mais rápido com isso. Mas o fato é que você precisa, de fato, sim, envelopar. Você tem que ter o envelopamento das estruturas rítmicas. Eu vou colocar aqui envelopamento das estruturas rítmicas. Você precisa ter essas estruturas todas envelopadas para que você não tenha problema. E mais, você tem que saber envelopar essas figuras em diferentes fórmulas de compasso. Como assim? Por que você está falando isso, Marcelo? Porque uma semibreve, dentro de uma determinada fórmula de compasso, ela pode valer 4 tempos. Mas numa outra fórmula de compasso, ela pode valer 2 tempos. Numa outra fórmula de compasso, ela pode valer ainda 1 tempo. É um erro dizer que a semibreve vale 4 tempos, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas por isso que eu estou falando, você deve envelopar essas figuras, saber como elas soam, e isso está associado também à fórmula de compasso. Mas, supondo que tudo que você for tocar vai estar em 4x4, 2x4, 3x4, dentro dessas estruturas de fórmula de compasso, todas as possibilidades rítmicas dessas estruturas rítmicas precisam estar memorizadas, naturais, como se você estivesse lendo uma palavra de um texto daquilo que você conhece. Tá legal? Esse é um terceiro passo.
Um quarto passo é, então, você vai, depois que você já tem essas figuras rítmicas envelopadas, você vai fazer a associação com as alturas. Que este estudo aqui é um estudo que você já deve ter feito separadamente ao estudo rítmico. Entendam que todos esses 4 passos que eu estou falando aqui, ele está relacionado particularmente, especificamente, ao ritmo, ao estudo rítmico. Mas é claro que você também deve fazer isso separado para o estudo melódico, das alturas. Então, quando você já tem as figuras rítmicas envelopadas, as estruturas rítmicas envelopadas, você consegue, então, depois fazer uma associação com as alturas das notas, porque normalmente as alturas não vai ser um problema. Se você disser que tem problema com sol sustenido, eu não sei onde é o sol sustenido na partitura, eu não sei onde é um dó, é como se você estivesse dizendo assim, eu não tenho certeza se essa letra é A ou se a letra é. Se você não tem certeza se a letra é A ou é, você está com um problema muito sério de alfabetização. Você precisa resolver isso. E dá para resolver muito rápido. As alturas é a mesma coisa. Resolver as alturas é muito rápido. É questão de alguns exercícios práticos para você acostumar a olhar na partitura, saber onde fica o dó, onde fica o ré, enfim. Tem vários exercícios para isso. E quando você tem as alturas, então, resolvidas, você associa, você combina com as figuras e as estruturas rítmicas que já estão envelopadas. É aquela estrutura que você olha para ela, já sabe como soa, dentro do pulso, claro, a percepção do pulso aqui é a segunda coisa que a gente tem que ter aqui, você não perde, você encaixa dentro desse pulso que você percebe as figuras que já estão envelopadas, ou seja, o som dessas figuras rítmicas ali dentro, depois você associa com as alturas para que você tenha essas alturas aí dentro. E o quinto passo é exatamente o reflexo. O reflexo é a antecipação daquilo que você vai tocar, ou seja, o seu olho está olhando à frente daquilo que você está executando. Por isso a importância de você ler uma partitura do início ao fim sem parar, para que você tenha o hábito de acostumar o seu olho não parar. Porque o fato de você gaguejar numa leitura de texto é porque o seu olho parou naquela palavra que ele não entendeu. A mesma coisa com a partitura. Se o seu olho para naquela estrutura rítmica que você está tentando decodificar, você vai parar a execução. Você não para nunca ali. Então, você acostumou com a percepção do pulso e manter o flow até o fim, mesmo que esteja tocando coisas erradas no início. Na segunda fase disso, se o olho já está treinado, você começa um trabalho de assimilar as figuras rítmicas, envelopar as figuras rítmicas, a ponto de você não fazer conta, você olha para ela, sabe como soa. Então, o quarto passo, você associa com as alturas, essas figuras com as alturas, dentro do flow, da percepção do pulso, e aí você trabalha depois o reflexo, que é, sempre lendo num andamento mais confortável, você olha para frente enquanto executa para trás. A gente é capaz de fazer isso? Claro que sim, talvez faça isso sem que você perceba. Quem consegue ler partitura rápido, certamente ele não está olhando a nota que ele está executando naquele momento. Não é assim. Ele está olhando um pouco à frente, executando um pouco atrás. Da mesma maneira, quando você lê um texto porque, sem que você talvez perceba, você está olhando um pouco à frente enquanto você fala a palavra atrás. Pode ser questões muito, segundos, frações de segundo à frente. Não importa. Seja como for, é assim que funciona para que você não tenha um problema de uma surpresa de uma palavra que você não conhece ou de uma figura rítmica que você também não conheça naquele momento e vai ter que resolver. Está claro até aí? Então, eu vou seguir aqui para a partitura e vou mostrar uma coisa aqui para vocês, para a gente poder fazer um pequeno exercício. Deixa eu ver aqui, está todo mundo... vou fazer aqui uma coisa nova que eu não tinha feito até hoje, mas vamos lá. Olha aqui, o Renato Leite faz uma observação. Eu cito a corrida com obstáculos como metáfora. Se derrubar, não pode parar para arrumar. Obrigado, Renato. Excelente a sua metáfora, realmente faz todo sentido. É uma corrida de obstáculo. Você passa, quebra, derruba, mas você não para. Se parar, você cai. Se cair, você saiu da corrida. Exatamente isso. Muito legal. Então, agora,
vou compartilhar uma outra coisa aqui com vocês, que é uma partitura para a gente poder ver isso aqui mais na prática. Então, vamos lá. Aqui. Então, aqui a gente pode ver uma partitura. Então, vamos escolher aqui um primeiro passo, uma primeira coisa. Vou escolher aqui, vou colocar aqui algumas figuras aleatórias, tá? Imagine que eu só estou fazendo a parte rítmica, não esqueça as alturas, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, então, vou colocar isso aqui, depois eu vou misturar com outra aqui, deixa eu ver. E aí eu misturo com essa. E aí eu misturo com essa aqui. Estou construindo aqui agora. Vamos lá. E aí a gente fecha aqui. É uma partitura, ritmicamente, ela é bastante simples, ainda que para alguns talvez seja assim, meu Deus, se isso aqui é simples, eu não consigo entender nada. O mais importante aqui, observem, eu vou pedir para o software tocar aqui para mim, e o que ele vai fazer, ele vai seguir marcando com uma cor diferente aqui. Isso deve ser o seu olho. Isso seria a questão da percepção do pulso, tá? Observe que interessante. Então, vamos ver. Ok. Isso aqui é o seu olho. Nossa, mas muito rápido. Então, se isso está rápido, qual é o primeiro passo? Quebre em etapas. Qual é uma etapa, então, que você tem que quebrar? Vamos fazer mais lento. Vamos fazer no andamento que eu consiga fazer. No andamento mais lento, eu consigo fazer, mas eu erro. Eu não consigo tocar, por exemplo, essa estrutura, eu erro essa estrutura, essa aqui eu toco mais ou menos, essa aqui mais ou menos, essa aqui eu consigo acertar. Ótimo, mas você conseguiu acompanhar até o fim, mesmo errando uma, errando a outra, deixando de tocar a outra, e você chegou até o fim junto com o pulso, com o andamento? Cheguei. Ótimo, então você desenvolveu a percepção do pulso, você percebeu onde você errou, você acompanhou exatamente onde você estava errando, isso é muito importante saber. E aí você passa, então, para o terceiro passo, que é, agora eu preciso envelopar as figuras. Ok, então, esse terceiro passo está associado ao primeiro, vamos quebrar em etapas. Como é que eu faço? Eu preciso entender como soa essa figura aqui. Essa figura aqui, nessa fórmula de compasso, significa que ela preenche o pulso. Ela vale o tempo. Então, se ela vale o tempo, eu vou chamar de tá. Tá, 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 tá. Perceba que eu estou preenchendo o pulso inteiro, certo? Tá, tá, tá. Ou seja, toda vez que eu olhar essa figura, eu vou associar o preenchimento de um pulso. Ele pode ser um pulso lento, ele pode ser um pulso mais rápido, mas seja como for, ele vai estar preenchido. Se for um pulso lento, tá, 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 rápido, tá, 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 tá. Eu não preciso mais pensar nessa figura. Eu acabei de envelopar. Claro que eu preciso praticar para que ela fique muito natural. Mas esse é o princípio, eu já entendi. E a mesma coisa eu faço com essa aqui. Essa aqui divide um pulso em duas partes iguais. Eu vou usando a técnica ou o recurso do Conacol, das sílabas indianas, eu chamo essa primeira de tá e a segunda de cá. Então fica dividindo em duas partes iguais. Taca, 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 certo? E aí, percebendo o pulso, se ele for mais rápido, taca, 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 ou se ele for lento, taca, taca, certo? Da mesma maneira, eu envelopo estas figuras, junto com essa pausa, estas e essas e essas. Claro que você, quando tem uma grande parte dessas figuras todas, você vai envelopando com o tempo, usando diversas técnicas que existem para isso, vai chegar um momento em que você vai manter o pulso e não vai perder aquelas figuras que perdeu no início, porque você já tem essas figuras envelopadas pelo som. Você olha para essa, você chama de tá, você olha para essas duas, você chama de taca, taca, dentro do pulso. É assim que você vai fazer. Depois você, quando já tem as figuras envelopadas, fica fácil você olhar para elas e associar alturas. Não precisa decodificar ou ficar fazendo conta da parte rítmica da sua duração. Aí você junta e associa com as alturas.
e depois você vai fazer o reflexo. O reflexo é quando você, então, está lento, está tocando... Deixa eu mudar aqui o andamento. Agora eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu sei que deve ser bem simples, mas eu, nesse momento, não consigo fazer. Mas o que eu queria dizer é que, nesse andamento, aqui tem um metrônomo, associo o metrônomo, não consigo ver o andamento aqui. Mas se eu tivesse um andamento mais lento, ele vai tocando junto, devagar, e o meu olho vai sempre um pouco à frente enquanto eu estou executando atrás. Isso vai fazer aumentar o reflexo. Tá claro? Então, esse princípio é o princípio dos 5 passos que você precisa desenvolver para melhorar a sua leitura. Isso é colocar os processos dentro de uma metodologia. Entende? Que eu acabei criando, quando eu digo 5 passos, eu estou propondo para vocês uma metodologia, em que dentro dessa metodologia eu posso incluir diferentes métodos. Eu posso incluir um trecho de um método que me dá esse exercício especificamente. Posso incluir um outro método que vai me dar um outro exercício especificamente. São essas combinações de métodos que a gente chama de metodologia. E é isso que você não encontra. E é isso que eu estou propondo aqui para vocês, trazendo sempre as informações, as metodologias. Percebe? Então, esse pensamento de metodologia é muitíssimo importante. Para isso, então, você tem que sempre quebrar em etapas e entender as etapas e ir ajustando isso para poder resolver. Ok? Deixa eu ver alguma perguntinha. Uma perguntinha aqui da Lília Lima. E o lance de fazer uma análise prévia de primeira antes de tocar, vale? Ajuda? Não só vale, como é importante. Você fazer uma análise de primeira antes de tocar é muito importante, porque muita gente pode achar, mas eu estou roubando, eu não estou lendo à primeira vista. Escuta, não é sempre que ler à primeira vista vai acontecer sempre, e de imediato. Mesmo os profissionais, e nas situações profissionais, eu, como profissional, com experiência no exterior, já passei por isso várias vezes e eu vejo. Os músicos têm o cuidado de dar um tempo para que os outros músicos, quando pegam uma partitura, olhem com calma. Porque se a gente olhar, tiver um tempo para olhar antes de tocar e de executar, a gente vai economizar na execução, no ensaio, na hora de tocar, porque o músico se preparou um pouco melhor. Então, olhar antes, se você tiver essa oportunidade, é excelente. E mesmo olhando antes, tem técnica para você poder resolver ali rapidinho, para você tentar ir resolvendo rapidinho. E essas técnicas, que existem algumas, eu desenvolvi, algumas dentro do método CAD, mas uma delas é você fazer o que eu acabei de falar para vocês aqui, o primeiro passo, que é quebrar em etapas. Então, você pegou a partitura para olhar antes, dá uma olhada na parte rítmica primeiro, que é onde dá problema. Percebe? Dá uma olhada no andamento, se isso vai ser rápido, para você não perder o flow na leitura. Dá uma olhada depois na questão das figuras rítmicas, se tem alguma coisa que você não entende. Então, depois dá uma olhada na tonalidade, se tem coisas na tonalidade que pode ser difícil para você. Já é uma olhada rápida, assim, que você já começa a ter noção do que está acontecendo. Percebe? Aí você toca, executa um pouquinho, se for possível. Se não for possível, você já sabe onde você vai conseguir tocar, onde você eventualmente não vai conseguir tocar, onde você não vai conseguir tocar, você não toca. E deixa para fazer uma primeira passagem, depois você vai limpando. É assim que funciona. Os ensaios são para isso. Tá legal? Então, aí respondendo aqui mais uma pergunta do meu querido amigo Antônio Dias Naná, saudade do Naná. Bons tempos. Existe leitura dinâmica em música? É exatamente isso que eu estou falando, Naná. A diferença da leitura dinâmica que existe para texto, para partitura, é que na partitura eu não consigo acelerar. O que eu consigo fazer na chamada leitura dinâmica na partitura é eu estar olhando à frente daquilo que eu vou tocar, ou olhando bem à frente. Mas eu não posso acelerar, como eu consigo acelerar lendo um texto, né? Então, eu leio, assim, muito rapidamente, passando um texto de jornal, eu já peguei a ideia, e aí eu não preciso ler os detalhes numa leitura dinâmica de texto.
Na música, eu não posso fazer assim, eu não posso passar um geral e ter uma ideia de como sou. Eu tenho que tocar todas as notas. Então, o que seria mais próximo na leitura dinâmica é um reflexo, eu conseguir olhar bem à frente do que está acontecendo, exatamente como fazia o Almeida Prado, nosso querido Almeida Prado. Tá legal? Então, olha, obrigado pela participação de vocês. Se você ainda não clicou aqui no canal, vai lá, clica, para você ser notificado das próximas lives. Se você não está nas minhas redes sociais, vai lá, Marcelo Coelho Music no Instagram e no Facebook, e lá você consegue encontrar todas as outras. Compartilhe, se você gostou, achou que esse conteúdo tem valor para você, compartilhe, que mais pessoas podem aproveitar. Tá legal? Então, mais uma vez, obrigado, e a gente segue para a próxima. Até já.